Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. De volta com o nosso Linha de Frente, oferecimento da PEC. O apoio cultural é da Ibrachina e o nosso WhatsApp está à sua disposição, que é o 983345777. Porque o mundo ouve a capital. O mundo ouve a capital. Ô, Ana Paula, mandar um abraço também pra galera do Heliópolis, todo mundo sintonizado, Dona Fátima da oficina de costura e o Brasleme, que é da pizzaria da Nova Heliópolis. Porque agora é hora da gente falar de um assunto interessantíssimo, para não dizer, Thomas, bárbaro: budismo. Em sânscrito, budi significa acordar, observar, tornar-se consciente. E é essa a principal filosofia que baseia o budismo, quarta maior religião do mundo e que surgiu na Índia há cerca de 2.500 anos. Baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, é uma religião não teísta, ou seja, não inclui a ideia de um Deus. A gente vai conversar com a Miao Yu. Ela é bacharel em Administração e Economia da Universidade de Londres, London School of Economics. É monja budista da ordem Fo Guangshan FGS, Montanha Luz de Buda, ordenada e sob orientação do venerável mestre Xin Yun. Tá certo, Thomas? Xin Yun? Não, peraí. Siddhartha... Cadê? Xin Yun, do mestre? Xin Yun. Certo? Tá certo. Então tá bom. Ana Paula tá quase falando chinês Quase. já, hein? Mandarim, Ana Paula. Olha Quase. só, tá vendo? Atualmente, também é cultura. Opa, é administradora, priora no templo Zulai FGS, que por sinal é um templo belíssimo, simplesmente maravilhoso. Então, muito prazer, Miao Yu, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Capital, ao nosso programa Linha de Frente. Muito prazer, ótima boa tarde. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente como nasceu o budismo e ele é considerado uma religião ou uma filosofia de vida. Como que você já falou agora há pouco, né, que o budismo nasceu na Índia, na verdade, mais de 2.500 anos atrás, né? E quase 3.000 anos atrás. E considerar uma filosofia de vida ou pode ser uma educação. Né? Uma educação que ensina as pessoas a mostrar o caminho para a iluminação. E considerar... a gente pode falar que o budismo considera uma filosofia ou uma religião, dependendo das pessoas. Tem pessoas que acham que o budismo é uma filosofia, outra acha que é religião. Na verdade, a intenção original do Buda não é para formar uma religião. Tá. É uma filosofia mesmo. É uma educação mesmo. Pra gente viver bem, viver feliz. Sim. Aí, posteriormente, porque a tradição, né? Porque o jeito de conduzir e também os discípulos, porque ele ganha muitos discípulos, né? Os seguidores, que cabem característica como uma religião. Senhora Miao, quantos discípulos o budismo tem atualmente? Quando discípulos, você está falando a qualquer linhagem? Porque do budismo. Para os ouvintes saberem quantos discípulos se tem. É difícil Brasil, de falar. no mundo. No Brasil, eu posso dizer que é cerca de 30 mil. 30 mil? No Brasil, né? De acordo com o IBGE, né? Mas acho que mundialmente não chega até... Acho que menos de 10%, porque não é muito, porque budismo, muitas pessoas falam que ele é budista, mas ele não é praticante. Budismo só porque é descendência chinesa, tem muitas descendências chinesas, acham que eles são os budistas. Na verdade, para ser um budista de verdade, você tem que participar de uma cerimônia, né? A gente chama de refúgio na joia tríplice, ou igual ao batismo. Na católica. Como se fosse um batismo. E nesse refúgio fica quanto tempo lá? É assim, é uma cerimônia só, tipo juramento. Bem igual do batismo mesmo. Passa lá o dia, depois... Receber um certificado, você ganha um nome de Dharma, que se tornar o seu budista. Que bacana. E como são escolhidos os Budas no mundo, nosso mundo? São escolhidos os Budas,
Na verdade, Budas, o nome Budas, na verdade, ele é uma epíteto, um título dado. Então, de acordo com o ensinamento do budismo, todos nós, a gente pode chamar Buda um dia. É? Né? E igual mestrados, igual o título doutorados. Então, quem passou essas tarefas de práticas e chegar até a iluminação, você pode se chamar um Buda. Por exemplo, Shakyamuni, Siddhartha Gautama. E ele era um príncipe, né? E na Índia. Através da prática dele, ele se tornou um Buda. E não, por que chamar Shakyamuni, então? Não é o Buda Siddhartha. Siddhartha é o nome dele, é nome civil, digamos, né? Então, Shakya, ele é de clã Shakya. Então, Muni significa pérola, né? Significa auspicioso. Então, ele se torna uma pessoa auspiciosa, mais importante da clã Shakya. Por isso, chama ele de Buda Shakyamuni. Então, Buda, na verdade, é um processo de evolução. É isso? Você passa a seguir a filosofia para atingir um processo, para seguir dentro de um processo de evolução, é isso? Eu não vou falar de evolução, mas é uma prática, pode ser, e assim, quando a gente está no caminho, às vezes a gente desvia um pouquinho, a gente volta, e não é uma evolução, tipo, você tem que ir indo sempre para frente. Mas para se tornar um Buda, sim, você tem que seguir esses caminhos. Mas não é uma evolução, é um processo árduo de extinção de todas as aflições, de problemas, a gente chama de karma negativo, né? Entendi. De vocês. É como se a pessoa fosse uma espécie de libertação, né? Agora, Thomas, vou tirar aqui uma curiosidade minha, viu, Thomas? Quando eu era garoto, criança, isso faz muito tempo, eu me lembro que nós íamos na casa de algumas pessoas, Felipe, e as pessoas tinham uma imagem de Buda, né? Uma estátua de Buda, e no entorno ali do Buda uma série de moedinhas. Isso tem a ver com o Buda ou é coisa de brasileiro? Assim, coisa de brasileiro, né? Ou coisa dos discípulos, próprio discípulos. Não tem nada a ver com o budismo, por favor. Olha, eu nunca consegui entender o que era aquilo, então eu quis fazer essa pergunta. É com você, Thomas. Senhora Miel, quais os principais ensinamentos, preceitos do budismo? Então, eu vou dizer que assim, o budismo nos ensina a lei de causa e efeitos, né? O budismo nos ensina a gênese condicionada. E o que é isso? Eu vou dizer que a gente colhe o que a gente plantou. Ação e reação. Isso, ação e reação. E eu falando assim, qualquer ação que a gente fez, ou através do nosso corpo físico, a nossa fala, o nosso pensamento, tudo gera o karma. E o karma é um resultado de uma ação, né? Qualquer tipo de ação. Então, tem o karma positivo, negativo e neutro, tá? Então, tudo isso, que, por exemplo, alguém... a gente sempre reclamar, né? Aconteceu alguma coisa, isso não acontece comigo, nossa, porque a gente reclama demais. Mas a gente não sabe, na verdade, a gente está fazendo... a gente está recebendo o que a gente fez o tempo atrás. E o princípio... assim, os principais ensinamentos, o mais inícios, mais assim... original, o Buda fala sobre 4 nobres verdades, que é o sofrimento. A primeira verdade é o sofrimento, e o segundo, a causa do sofrimento. A terceira verdade é que a cessação do sofrimento, e o quarto, que é o caminho para a cessação do sofrimento. Sofrimento, por exemplo, a gente sofre de nascimento, de envelhecimento, de doença e da morte, e a separação, e a gente vários tipos desse tipo de que ninguém dá para evitar, inevitável, é algo que toda a humanidade, não importa se você é budista ou não, tá? E a causa, o que causa tudo isso? De acordo com o budismo, que os nossos próprios erros, nossos próprios venenos, que é a ganância, a nossa própria raiva e a ignorância que causa isso. E a boa notícia aqui é
a sensação, que existe a sensação. É um resultado definitivo que todos vão alcançar se você seguir o ensinamento. Tá? Isso nem dá para discutir, nem dá para nem precisa discutir, né? Mas o que mais importante é o caminho, o que leva a essa sensação da causa do sofrimento. E Buda nos ensina 8 caminhos órtopos, né? Por exemplo, você tem que ter a compreensão correta, a fala correta, e pensamento correto, e meio de vida, né? Correto, e ação correta, meditação correta, né? Concentração correta. Então, a visão correta. Esse tipo de caminho que justamente que é tão difícil, a gente acha que é muito fácil, né? Falar é fácil, né? É muito fácil, né? Então, para simplificar a nossa vida aqui, então eu vou dividir em 3 coisas para falar. Que dividir em corpo, a fala e a mente. Isso é o que o nosso venerável mestre Xing me falar, né? Que o 3 boas atitudes. Campanha de 3 boas atitudes. Ele se me falar, se consegue fazer boa ação com o seu corpo físico, dizer boas palavras com a sua fala, com a sua boquinha ali, né? E ter pensamento, pensamento correto ou tem a intenção correta na sua cabeça, isso cobrir tudo, né? Aí a gente está caprichando aos poucos, né? Indo esses caminhos até a gente purificar todos os nossos 3 ações, e a gente está indo para caminho para budeidade. Antes de chegar da budeidade, tem uma etapa que a gente chama estado de bodhisattva. Como é que é? Bodhisattva é uma palavra sânscrito, né? Bodhi significa iluminação, né? Sattva é um ser. Ser iluminado. Isso. Que lindo. E bacana. talvez você já ouviu falar Kuan Yin Avalokitesvara, igual santo. Igual santo na Igreja Católica, né? Na catolicismo. E analogamente, a gente pode falar que o Bodhisattva é um mestrado. E o Buda é um doutorado. Então é prática, disciplina, né? E muito treino, né? Vamos dizer assim. Agora, o que me chama a atenção também, Thomas, né? Eu sou um curioso de primeira. São a vestimenta. O porquê da vestimenta? Tem um nome específico ou é só uma coisa de simbologia da filosofia? Na época do Buda, usava a kashaya, né? Que o manto onde os monges usam. E a gente é obrigado a usar o uniforme porque isso é a nossa identidade. E o monge também é obrigado a raspar a cabeça, né? É obrigado. Eu já virei monge, ó. Tá vendo, né? A vaidade, né? Tirar a vaidade. E assim, o meu mestre uma vez fala com a gente, se você está enfrentando dificuldade, toca a cabeça. Você já fez essa decisão de se tornar um monge? Qual é a missão de um monge? Sim. A gente se dedica, a gente não, não se importa com a nossa aparência aqui. Né? E a gente usa o uniforme justamente para mostrar a nossa identidade. Mas a gente não se preocupa com o modelo, com a 4 estações, vamos trocar, né? Vamos comprar um novo, sempre assim. E a gente sai correndo para ajudar a pessoa, nem precisa se preocupar com o cabelo, né? Com cabelo. Mas e no frio? Continua com esse uniforme? Sim. E não passa frio? A gente usa por dentro, né? Põe por baixo. Põe por baixo. E a gente troca o nosso uniforme na cerimônia também. Ai, E, Thomas, senhora tão Miel, bacana. quantos monges tem no Templo Zulai hoje? Atualmente temos 11. 11 monges. 11? Olha, e eu percebo que o Felipe, viu, Thomas? O Felipe gosta muito dessas coisas, viu? Ele tá ali atento, raciocinando. Agora, o templo, né, o budismo, ele faz práticas sociais, desenvolve trabalho social? Sim, né? Isso é um dos pilares do nosso templo, né? Templo Fo Guangshan, né? FGS que você está falando é o Fo Guangshan, né? Montanha Luz de Buda. O nosso 4 pilares, que é o primeiro pilar, a gente divulgar o nosso ensinamento através da cultura e a gente cultivar o talento
através da educação. E o terceiro, a gente beneficiar a sociedade através da ação social. E o por 4, purificar a mente das pessoas através da prática religiosa. Então, isso você está falando é o terceiro pilar, né? Que a gente fazer ação social. A gente sempre fazer entregas. E, inclusive, agora, a festa junina. A gente recebe um monte de solicitações de prendas. Olha, legal. Não, eu fui no aniversário do Buda no Templo Zulai esse ano. No aniversário do Buda, muito bom. Muito Deu banho bacana. no Buda. Sim, sim, sim. É, dá banho? É menino Buda, né? O príncipe, Sim. menino príncipe Siddhartha, né? Ai, que lindo. Senhora Miau, como e por que meditar? Porque os nossos ouvintes aí tem muito estresse no dia a dia precisa de ser São ouvido a sua Paulo. parceira aqui do qualquer seu um já lado tem. estresse. Nem precisa Por dos que a ouvintes. importância de fazer meditação? E assim, a meditação é um dos práticas milenar, né? Que não pertence do budismo. Mas que o budismo a gente caprichar, né? A nossa meditação aqui. Porque a meditação é importante para nos aliviar dos nossos estresses do dia a dia. E a gente olhar sempre para fora, né? Porque os nossos olhos, né? A gente olhar sempre para fora. Nunca a gente conversar internamente. E nunca a gente querendo fazer uma faxina internamente. Então, a prática da meditação é um processo de fazer a faxina interna e um processo de melhorar o nosso pensamento, de acalmar a nosso, né, o interna e externa. É uma prática importante que até o ouvinte, né, que está dirigindo o carro, talvez, né, precisa meditar. Mas não pedir que você feche os olhos, por favor. Que a meditação... Não precisa. A meditação... não. A meditação, ele sabe como controlar o seu corpo físico, a sua respiração e a sua mente. É um processo... É assim, primeiro você tem que saber a postura, que você está regulando o seu corpo físico, e você regular a sua respiração, e chegar até, por fim, regular a sua mente. É importante. É difícil, processo. né? É fácil. Até crianças podem Eu não consigo. praticar, né? Praticar. Eu aposto que a Sônia Maria Lazzarini tá adorando essa entrevista, viu, Thomas? Eu queria saber, Thomas, onde é que fica o templo? Você que foi, Thomas, onde é que fica o templo? Senhora Miau, quem quer conhecer o templo, que dia que seria bom para conhecer o templo? Se tem algum evento importante ainda para esse semestre? Porque os ouvintes que estão entusiasmados, interessados, querem ir. Aliás, todas as pessoas deveriam conhecer o templo. Todas. É que o templo abre todos os dias, menos segunda-feira, porque é o dia de faxina, né? Dia de manutenção. E domingos, né, sempre tem uma cerimônia, né? Ou, em outras palavras, a missa, né? Que é entrada gratuita para todo mundo. E temos atividades sempre, quando tem evento religioso, por exemplo, o banho do Buda, né? O aniversário do Buda. Dia 11 de agosto, temos Dia da Sangha. Vamos comemorar o Dia da Sangha. E sempre no final do ano, a gente comemorar o Réveillon, né? E ano que vem, a gente está pretendendo de trazer peça Siddhartha, musical Siddhartha. Que bacana. Então, ficar atento. Não, e ressaltar que lá no Templo Zulai também, quem gosta de comer comida vegetariana, Tem também tem lá. o refeitório, que a comida é excelente, Sim. Ana. Outro dia eu fui almoçar com a minha esposa Ana, meus filhos, o Arthur, e aí a gente tava comendo uma carne, parecia carne, mas era uma carne de soja. E tava muito bom, muito bom. A cozinha é excelente. Quem tem interesse de conhecer o Templo Zulai, acho que o Felipe já foi, né, Felipe? É maravilhoso. Tem feijoada vegetariana. É, que delícia. Que bacana, eu vou dar uma passeada, vou lá conhecer, viu? Vamos passar o endereço? Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia. Tá certo. E visitar a monja? Não pode. Visitar pode. Mas pode ter contato, não? A gente fazer assim, ó, de palmas a unidas. mãozinha. Falar Omitofo. Como é que é? Omitofo. Omitofo. Significa luz e vida infinita. Ai, amei. Então, Muito se eu for bom. lá, posso visitar a monja e falar Omitofo, com a mãozinha sim, assim. sim. Viu? Olha, Aprendi. a gente agradece imensamente Muito a sua obrigada. participação. Muito Foi obrigada, muito bom muito ter você obrigada. aqui hoje. Omitofo. 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 Muito Excelente. obrigada, monja. Um prazer enorme. Foi maravilhosa a minha. nossa entrevista. Muito obrigada. Até uma Obrigada. próxima, né, Thomas? Sim, com Está certeza. convidadíssima a voltar e nós também iremos lá visitá-la novamente. Até a próxima. Nós voltamos já ao Linha de Frente. Volta em um minuto com sempre oferecimento APEC e o apoio cultural da Ibra China. A gente volta já.
Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista.